Está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 24 a 26 o seguinte: Surgiu também uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio a nós e nos trouxe o reino de Deus. Viver entre nós, mas seguindo os princípios e padrões de onde veio. Seus discípulos, sendo daqui, foram desafiados a agirem pelos princípios de lá. Eles aprenderam e eram guiados pelas prioridades do reino dos homens. E Jesus persistentemente os desafiava e por vezes mostrou seus conceitos a adotarem novas perspectivas. Quem entre eles seria o maior era uma preocupação constante. Jesus pacientemente os confrontava. Ele não considerava normal, e muito menos saudável, o modo como as coisas foram organizadas por nós. Ele percebeu o fascínio pelo poder e a vaidade que alimentava o desejo de seus discípulos de receber reconhecimento e honra. Jesus percebeu que entre nós, liderar muitas vezes é dominar, o puro exercício do poder, e quase nunca servir. Nas palavras de Jesus, as coisas aqui precisam mudar. E isso deve acontecer e começar pelos que o seguem. Entre nós, seguidores de Cristo, as coisas não devem ser como normalmente são no reino dos homens. A humildade deve ser uma característica marcante. Os maiores, os mais experientes, devem ter a atitude de um jovem. Não no sentido ruim que pode marcar a juventude do reino dos homens, mas no sentido belo que simboliza a juventude no reino de Deus, onde ser jovem é ser cheio de vida, é estar aberto a aprender, é não ter grandes dificuldades para lidar com novos pontos de vista e outras perspectivas, é ter a atitude de quem ainda não se acomodou a si mesmo, ou de quem considera-se o extrato do que todos deveriam ser. É ser alguém a quem o tempo não envelheceu, mas forjou a capacidade de seguir e de desfigurar, mas de suavizar e dotar da capacidade de compreender os mais inexperientes, os que ainda repetem os mesmos erros e especialmente os mais fracos. Pois sabe que já foi tudo isso. Isso é ser jovem no reino de Deus. Em nós, seguidores de Cristo nos dias de hoje, as coisas definitivamente não devem ser como são no reino dos homens. Entre nós, a liderança, o governo, deve ser exercido com o coração de quem serve, tendo em vista o bem do outro e não a vantagem para si. Liderar como quem serve não é fazer o que os outros querem ou depender da aprovação dos outros para agir, mas liderar mantendo a clareza de que somos todos servos de Cristo. Ele é o cabeça, o supremo pastor. Todos nós somos suas ovelhas e todos prestaremos contas por nossas escolhas. Não precisamos nos julgar. O servo procura discernir a vontade do Senhor e, mesmo ao custo do prestígio pessoal, lidera para realizá-la, tendo pessoas como ponto central do serviço cristão e não as regras e muito menos as instituições, e agindo com o compromisso de fazer o que é certo e não com a esperteza de fazer o que está certo. Sem dúvida, as coisas precisam mudar por aqui, e o começo da mudança precisa sermos eu e você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.